estiver errada. Olá, Sinara, boa noite. Se pronuncia assim mesmo? Radija. Radija. Ah, que bonito. Seja bem-vinda. Hoje é seu primeiro dia? Não estou lembrada do seu nome? Esse nome não ia passar despercebido. Na minha aula, sim. Ah, seja muito bem-vinda, viu? Meu nome é Thalita, sou professora de Química. Eu sou responsável pela frente A da Química, enquanto o Tiago é responsável pela frente B. Aqui a gente vai ver Química geral e inorgânica, né? E com o Tiago vocês vão ver ambiental e orgânica. Oi, Amanda, boa noite. Gente, onde vocês arrumaram esses coraçõezinhos aí fofos? Eu não tenho aqui não, no meu teclado. Espera aí rapidinho que eu vou colocar o notebook para carregar aqui, que ele já tá me abandonando. Espera só um minutinho. Prontinho. Boa noite, quem chegou depois aí. Amanda, Fernanda, Ana Luísa. Boa noite, boa professora. noite. Esperar mais uns minutinhos. Pessoal, hoje eu pensei da gente fazer exercícios, tá? Como que a gente já viu até hoje. Eu sei que muitos de vocês não conseguem, às vezes, participar da monitoria, né? Então, para a gente treinar o que a gente já viu até hoje sobre propriedades da matéria, tá? Identificação dos estados físicos, mudanças de estado físico, um formulário do Google. Vou compartilhar o link com vocês aqui no site, no chat. Vê se vocês conseguem entrar aí, por favor. Quando vocês clicarem aí, me fala se deu para receber, deu para abrir direitinho. Tá dando que não aceita mais respostas. O meu deu a mesma meu Deus. coisa. Só um minutinho, gente. Espera aí que é uma configuração aqui que eu já vou mudar. Só um minuto. Mas já abriu, né? Então... Gente, eu atualizei. Atualizo de vocês aí, vê se agora aparece. Deu. Deu? Tem escrito um valor aí, mas isso daí é só ilustrativo, tá? Na verdade, isso daí vale 8, tá? São 8 questões. Eu coloquei um ponto para cada, mas só para a gente ter uma dimensão, né? O que a gente vai acertar, o que a gente não sabe. Então, eu vou deixar aqui na tela, e aí eu gostaria que a gente fosse resolvendo juntos, tá? Pensando em desenvolver estratégia de prova, então com um tempo para cada questão, tá bom, gente? Vamos usar o tempo que a gente tem lá no Enem, né, que é em torno de 3 minutos, então vamos tentar fazer nesse tempo cada questão. Se são 24 questões, né, ou são 8 questões, então 24 minutos. Vamos ver se a gente consegue fazer nesse tempo?
Deixa eu abrir compartilhando aqui, eu acho que não consigo abrir. Aqui. Vou deixar aqui aberto para vocês irem acompanhando. Tá? Coloca o nome e o e-mail aí para eu poder depois enviar para vocês receberem o resultado no final. Tá bom? Então, vamos lá. Qualquer coisa, estou aqui, tá, gente? Se surgir dúvida aí, vocês me perguntam. Vamos começar 3 minutos para essa primeira questão aí. Até 19h11. É pra gente já indo resolvendo ou você vai resolver junto? Não, para vocês resolverem, tá? E depois a gente vai corrigir. Vou passando aqui 3 minutos para cada. Então, quando for 7h11, a gente passa para outra questão. E aí, gente, deu para fazer? Tá todo mundo tentando? Já deu para fazer. Já deu? Essa aí foi mais rapidinha, né? Uma questão sobre densidade. Todo mundo já fez? Como que vocês fizeram, gente? Quem pode falar, por favor? Densidade dividido por volume. No caso, eu dividi 2.500 gramas dividido por 280, que deu 8,93. Então, a resposta seria B, né? Então, você usou a fórmula da densidade, né? Lembrar que densidade é uma propriedade específica dos materiais, então serve para caracterizar uma substância. E aí a gente viu que densidade é a massa dividido por volume, né? Como aqui nós temos a massa, que é 2.500 gramas. Nós temos a massa aqui de 2.500 gramas no enunciado. E está falando que o volume aqui de um bloco, né, tem 260 centímetros cúbicos. Aí a gente só tem que prestar atenção nas unidades. Olha só, o volume está em centímetros cúbicos e a massa está em gramas. Então, qual vai ser a unidade da densidade, gente? Densidade é massa dividido por volume. Qual que é a unidade de medida da densidade quando a massa é expressa em gramas e o volume é expresso em centímetros cúbicos? Grama por centímetro cúbico? Grama por centímetro cúbico, que é o que já está aqui na tabela, né? 1 centímetro... Professora, mas tipo assim, determinada questão não vai ser universal, tipo, transformar para tipo, quilograma ou litro? Se eles deixarem assim, pode deixar, né? Quando a própria questão da... Porque geralmente pede para transformar. Isso. Mas Mas eu o nem mais... vi o resto, já fui fazer. Aí eu vi que estava Na unidade na certa, né? unidade. Isso. A mais comum para densidade é grama por centímetro cúbico. Só que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, a gente pode escrever densidade também como grama por ml. Entendi. Mas pode escrever também como quilograma por litro. Só que o mais comum é grama por ml ou grama por centímetro cúbico, tá?
Então, aqui é só aplicação de fórmula mesmo. A gente pega aqui o 2.500 gramas, que é a massa, e divide pelo volume, que é 280 centímetros cúbicos. Né? Resolvendo isso aqui, deu 8,9, né? Sim. 8,9 alguma coisa. Então, olha só. 92. 92? E alguns números aqui, né? Então, Exatamente. a densidade, ela é característica de cada substância. Então, de que é formado esse bloco? Esse bloco, então, ele vai ser de cobre, né? Que tem esse valor de densidade aqui, letra B. Vamos para a questão 2. Vamos ver aqui, outra questão sobre densidade, tá? Gente, quando vocês forem acabando, vão mandando aí no chat, tá? A resposta que vocês deram, por favor. Tem que acabar antes dos 3 minutos. E aí, deu tempo, gente? O que vocês marcaram? Ainda não acabei. A primeira, né? Quem for respondendo, vai mandando no chat aí o que vocês responderam. A, B, C ou D? Peraí, deixa eu esconder. Ó, agora mandaram no chat aqui. Amanda já mandou. Quem mais, gente? Encontrou alguma coisa diferente? Pode mandar aí, por favor. Você aqui, ó. Oi? Viu? Não entendi? Foi comigo? Vocês falaram? Deu para fazer, gente? Vocês conseguiram entender o que a questão está pedindo? Deixa eu ver mais alguém. Wesley marcou C, Amanda marcou B. Mais alguém, gente?
Ó, já deu nosso tempo aqui, né? Vamos manter os 3 minutos. Olha só, o enunciado está falando sobre o quarteto fantástico da química, que são as propriedades físicas, né, da matéria. Esse quarteto fantástico, ó, vamos ver, mais alguém mandou aqui. Como assim, José? Peguei, não. Pegou o quê? Nem lembro o que eu perguntei mais, gente. Pegou o Acho que ele não entendeu. Ah, tá. Não entendeu. Ah, não entendi. E eu não entendi a gíria, não peguei a gíria. Desculpa. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar. Nessa questão aqui, está falando então, sobre as propriedades específicas da matéria, né? Que se constituem esse quarteto fantástico aí, que são propriedades físicas, que é ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade. Essas propriedades, gente, elas são, já que, olha o nome, propriedades específicas. Então, elas são específicas de cada matéria. A gente consegue diferenciar os materiais com base nessas propriedades. Tá? Então, cada material tem a sua densidade, tem seu ponto de fusão, tem seu ponto de ebulição e tem a sua solubilidade. E aí, está falando aqui num contexto de laboratório, né, que 3 materiais, A, B, C e D, as propriedades deles estão escritas aqui, né? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, massa e volume. Massa e volume, gente, são propriedades que todo material tem. Então, são propriedades... qual que é o nome dessas propriedades que todo material tem? Vocês lembram? Tudo que é matéria tem massa e tem volume. Essas propriedades são chamadas de quê? Se todo mundo tem. Vocês lembram ou não? São as propriedades gerais da matéria. Com essa propriedade que eu não consigo diferenciar um material do outro. Tanto é que, olha só, na coluna aqui do volume, né, nós temos 4 materiais com o mesmo volume, e eles são materiais diferentes, porque o volume é uma propriedade geral. Se eu falar 10 litros, pode ser 10 litros de água, pode ser 10 litros de mercúrio, 10 litros de qualquer líquido, tá? Então, o volume e a massa não servem para a gente diferenciar os materiais, eles são propriedades gerais. Já a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição são propriedades que nos permitem caracterizar os materiais. Essas propriedades, então, são chamadas de específicas, tá? Específicas. Das propriedades específicas, gente, o que mais cai em prova é temperatura de fusão e de ebulição, tá? Que são as propriedades físicas. O que mais cai são as físicas, né? Então, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade. Então, nós temos 4 materiais, e aí falou assim, ó, considerando os dados da tabela, a temperatura de 20 graus, a densidade do material C é... Ô, gente, pergunta, a densidade, ela varia de acordo com a temperatura? Não. Ou ela é sempre a mesma? Acredito que a densidade não interfira. Olha só, a densidade... Deixa eu ver aqui se tem mais resposta no chat. Não lembro muito essa matéria. Ó, vamos relembrar, Radija. Tem as aulas gravadas lá também, tá? Do que passou. A densidade, gente, ela é totalmente dependente da temperatura. Sabe por quê? A temperatura, ela mede o grau de agitação das partículas, né? Quando um corpo ele é aquecido, né? A temperatura está aumentando. O que acontece com as partículas? Elas ficam mais ou menos agitadas? Se eu aumentar a temperatura... Agitadas. Mais agitadas. Então, aumentou a temperatura, gente, o corpo dilata. Tá? Se o corpo dilata, ele aumenta o volume. Se a gente mexer no volume, a gente mexe na densidade. Olha só, vamos pensar o que acontece. Tudo é com base na fórmula, né? Olha só, a fórmula da densidade densidade é massa dividido por volume, tá? Aí, considerando uma mesma massa, né, de qualquer coisa, vamos supor que seja 1 quilo. 1 quilo de 2 materiais diferentes.
Quando esses dois materiais são aquecidos, olha só, a gente tem um aumento do volume, tá? Porque, geralmente, né, o que acontece é isso. Quando o corpo ele é aquecido, ele aumenta de volume, porque ele expande, né? As partículas ficam mais agitadas e ele expande, aumenta de volume. Se o volume aumentar, gente, o que acontece com a densidade do material? Ela aumenta ou diminui? Diminui? Diminui. Densidade e volume são inversamente proporcionais, tá? Densidade e volume são inversamente proporcionais. Então, aqui, por isso que é dado aqui o valor da temperatura. Nessa temperatura, nós temos esses valores de massa e esses valores aqui de volume. Então, a gente vai ter a densidade de cada material, né, nessa temperatura. Se aumentar a temperatura, o material expande. Se aumentar o volume, continuando com a mesma massa, a densidade diminui, tá? Aí só lembrar que a gente falou sobre a questão do gelo boiar na água, né? Por causa daquele comportamento diferente da água. Lembra que a água, ela expande, né, quando ela vira gelo? Se tiver dúvida disso, é só lembrar da garrafinha, se você colocar ela cheia d'água no congelador, ela pode explodir, né? Porque o gelo, ele expande, ele aumentou de volume. Se ele aumenta de volume, a densidade diminui. Por isso que o gelo boia na água, tá? Porque ele é menos denso do que a água. Aí ele fica por cima. Então, essa é a relação que existe entre densidade e volume. Mas observa o que tem em comum aqui, gente, nesse gráfico. Olha só. Todos os materiais apresentam o mesmo volume. Então, se eu quiser comparar a densidade deles, eu posso usar qual variável? Já que o volume é constante. Posso usar o quê, gente? Olha só, densidade é massa sobre volume. E o volume ali está constante. O volume é de 100 centímetros cúbicos para todos. Qual que é a relação que existe entre massa e densidade? Olhando para essa fórmula aqui. Agora é o volume que é constante. Qual é a relação, gente? Nós já fizemos a análise dessas fórmulas. Para um volume constante, quem é que apresenta a maior densidade? É quem tem maior massa ou menor massa? Oi, gente, estou sozinha aqui hoje? Cadê vocês? Olha para essa fórmula aqui, ó. Se o volume é constante, qual é a relação que existe entre densidade e massa? Quanto maior a massa, o que acontece com a densidade, gente? Se eu aumentar esse número aqui que está no numerador, o que acontece com o resultado? Aumenta também? Aumenta também. Então, densidade e massa são diretamente proporcionais. Então, olha só, e nesses casos aqui, o volume dos materiais é o mesmo. Então, qual desses materiais aqui que tem a maior densidade, gente? Olha para esses valores de massa. Qual dos materiais, A, B, C ou D, que tem a maior densidade? A B? Maior densidade. Qual? B ou D? A B? Ei, Thiago. Qual que vai ser, gente? Não ouvi direito se é B ou D. Acho que é a B. Olha só, quem tem, para volumes constantes, quem tem a maior densidade é quem tem a maior massa, né? Quem tem maior massa aqui é o B, olha só. Olha o B aqui. Esse aqui é o que apresenta a maior densidade. E quem tem a menor densidade, gente? Olha só, densidade maior é quem tem maior massa. Quem tem a menor densidade? C. Menor densidade tem o C, né? Que está aqui, tem a menor massa. Então, vamos ver se a gente consegue responder a questão aqui agora. Considerando os dados da tabela, a temperatura de 20 graus, a densidade do material C é... A densidade do C é maior do que a densidade do A? Olha só, o C tem massa 74 e o A tem massa 115.
O C, a densidade do C é maior que a do A, gente? Ô, gente, eu vou ficar dando aula sozinha, não. Cadê vocês? Não. Eu tô perdida, eu não sei nada. Quem tá falando que tá perdida? Alice. Alice? Alice, você chegou É. depois? É. Hoje é a primeira aula. Alice, tem que correr atrás dessas aulas gravadas, viu? Que a gente já viu muito conteúdo. Mas aqui, ó, a gente está analisando a fórmula da densidade. Você não conseguiu entender também, Letícia? Olha só, gente, densidade é uma propriedade específica da matéria, tá? Ela serve para diferenciar substâncias. Então, o que é bom a gente saber? Que a densidade da água na temperatura ambiente é 1. O que significa essa densidade 1? Quer dizer que 1 grama de água, 1 ml de água é igual a 1 grama de água. É 1 para 1 a relação, massa e volume. Porque para a gente chegar nesse valor de densidade, é sempre uma relação entre massa e volume. Né? É a massa do corpo dividido pelo volume que ele ocupa. Aí a gente chega no valor de densidade. Você calcula a densidade com qualquer porção da matéria, só precisa medir a massa e medir o volume. Tá? Por exemplo, quero saber a densidade do ouro. Como que eu vou calcular a densidade do ouro? Se eu tiver um bloco de ouro, uma barra de ouro, eu vou medir a massa dessa barra e calcular qual é o volume que ela ocupa. Dividindo esses dois valores, né? A razão entre massa e volume é a densidade daquele material. É sempre a mesma, tá, gente? A densidade de um material, porque ela é característica daquele material. E olha para esse experimento que foi feito aqui. Tem 4 materiais que não foram identificados, A, B, C e D. Todos eles têm o mesmo volume. Então, eu consigo comparar a densidade desses materiais pela massa deles. Porque, olha só, eu sei que densidade é massa dividido por volume. Quando eu tenho o volume constante, olha só a relação que existe entre densidade e massa. Quanto maior a massa, maior a densidade. Se tiver dúvida nisso, gente, é só colocar número na fórmula. Olha só, vamos pensar aqui, ó. Densidade é massa dividido por volume, né? Eu vou considerar aqui o volume constante para eles ali, que é 100. Tá bom? Densidade é massa dividido por 100. Aí, vamos supor que no primeiro momento, eu vou colocar a massa valendo 500, tá? Massa valendo 500 e o volume valendo 100. Quanto que deu a densidade? Gente, quanto que deu? 5. Massa 500 e volume 100, a densidade dá quanto? 5. 5. Resultado é 5. Beleza, aqui o resultado é 5. Agora eu vou manter o volume no 100, né? Continua constante. E aqui ficou ruim de enxergar, né? Deixa eu colocar mais pro canto aqui, ó. Aqui do outro lado, acompanha aqui. O volume vai continuar sendo 100. Aí eu vou aumentar esse número, vou passar para 1000. O que acontece com o resultado? Ele aumenta ou diminui, gente? Aqui deu 5. E aqui vai dar quanto? 10. Eu aumentei o numerador, né? Passou para 10. Então, olha o que acontece. Se eu dobrar a massa, mantendo o volume constante, a densidade ela também dobra. Então, olha só, a gente pode afirmar que massa e densidade são diretamente proporcionais. Tudo bem? À medida que a gente aumenta esse valor aqui, ó, do M, o resultado, né, que é a densidade, ele também aumenta. Então, olhando para esses 4 materiais desconhecidos aqui, eu posso fazer uma comparação entre as suas densidades. Já que eles têm o mesmo volume, eu sei que, para volume constante, quem tem maior massa tem também a maior densidade, tá? Então, olha só, na letra A está falando que o material C ele tem maior densidade que o material A. Mas a massa do C é 74 e a do A é 115. Então, a densidade do C ela é menor que a do A, não é maior. Está errado. Deu para entender, gente?
Na letra B, está falando que a densidade do material C é igual à densidade do material B. Para ser igual, tinha que ser o mesmo material, né? Então, tanto a massa quanto o volume tinham que ser iguais. Não é igual. Agora aqui, a densidade do material C, ela é menor que a densidade do D. Vê se isso está coerente. Comparando C e D, gente. A densidade do C, ela é menor que a do D? Aqui nós temos uma massa 74 para o C e uma massa de Sim, é 100 para menor. o D. Oi? É menor. É menor. Então, essa é a resposta correta. Aí a última, por que ela está errada? Olha, a densidade do material C é maior que a densidade do B. O C tem a massa 100 e o B tem massa 174. E a gente já viu de novo, né, que a relação é direta. Quem tem maior massa tem maior densidade. Tá bom? Vamos fazer mais uma? Ó, agora a gente vai falar sobre as mudanças de estado físico. Que vou fazendo, manda no chat aí, por favor. Se a proximidade das moléculas aumenta ou diminui. Tá. Radija e Amanda já fizeram. Gente, lembra das características que diferenciam, né, os três estados, sólido, líquido e gasoso. No sólido, as partículas estão bem próximas, a força de atração a força de atração ela é maior do que a força de repulsão, né? Então as partículas se movimentam um pouco, o grau de agitação é baixo, e elas têm pouca liberdade de movimento, então elas estão bem grudadinhas no sólido. No líquido, vamos lembrar que o líquido é o meio do caminho para tudo, tanto para as forças de atração quanto para a proximidade, né? Está ali no meio do caminho. As partículas estão próximas, mas nem tanto. Elas estão mais agitadas do que no sólido, mas também não tão agitadas quanto no gás. Então, o líquido é aquele estado intermediário. Mas no líquido as partículas já têm uma maior mobilidade, o líquido ele é fluido, por isso que ele muda de formato, né, de acordo com o recipiente. Vai pensando aí na organização dos estados. A maioria marcou D, né? A maioria marcou D, vamos fazer juntos então aqui. Ah, agora eu peguei. Que bom, Radija. Então, olha só. A gente precisa relembrar que as características dos três estados, né, gente? Isso aqui a gente não pode esquecer nunca. Esse esqueminha, né, que diferencia os estados. Olha só, no sólido, as partículas elas estão muito organizadas num retículo cristalino, né? Então, assim, elas não têm liberdade de movimento, existe muita atração entre elas. Então, aqui a proximidade no sólido ela é alta. Aí no líquido, as partículas elas já dão uma afastada, né? A força de atração ela não é tão elevada.
E no gás é aquela bagunça toda. As partículas estão muito agitadas, muito desordenadas, elas ocupam todo o recipiente, porque elas se movimentam muito, elas têm liberdade. Né? No gás, praticamente, não existe força de atração. Então, as partículas estão livres, tá? Para se movimentar. E aí, no enunciado aqui, está falando da mudança de estado, olha, nessa ordem aqui, ó. Primeiro, o professor começou com a água no estado sólido, né? O gelo. Depois, ele permitiu que o gelo derretesse. Então, a primeira mudança de estado foi aqui, olha, do sólido para o líquido. Quando acontece essa mudança aqui, gente, o que acontece com o grau de agitação das partículas? Ele aumenta ou diminui? O grau de agitação. Quando passa do sólido para o líquido. Aumenta. Aumenta. No sólido, o grau de agitação é baixíssimo. Se no líquido já é mediano, então aumentou o grau de agitação, né? E a proximidade aumenta ou diminui? Diminui. A proximidade diminui, porque antes elas estavam grudadas, né? A proximidade era alta. Depois elas vão se afastando, então a proximidade vai só diminuindo. E do líquido para o gasoso, gente, essa mudança aqui, ela ocorre com o aumento ou a diminuição do grau de agitação das moléculas? Aumentou ou diminuiu a agitação? Aumentou. Aumentou. E a proximidade, aumentou ou diminuiu? Aumentou também. A proximidade diminuiu. A proximidade diminuiu, né? Porque já que as partículas estão muito agitadas, elas não querem saber de ficar perto uma das outras, não. Vai cada uma para os cantos. Tá? E aí, tá. Então, beleza. Aqui, ó, né? Dessa forma, sobre as 3 fases de agregação da matéria vista pelos alunos, é correto afirmar que o grau de agitação e o de proximidade das moléculas não apresenta qualquer relação com as fases de agregação da matéria. Ô, gente, fase de agregação, vamos entender como sinônimo, tá? De estados físicos. Fase de agregação, mesma coisa que estados físicos da matéria. A gente está vendo que tem tudo a ver, né? É exatamente isso que diferencia um estado do outro. Essa A aqui está totalmente errada. Letra B. O grau de agitação das moléculas aumenta da fase sólida para a fase gasosa. O grau de agitação aumenta, tá correto? Quando passa aqui, olha, do sólido para o gasoso? Sim. Sim, né? Essa parte está certa. Enquanto a proximidade também aumenta. Eu acho que tá bugado é o seu. A proximidade não aumentou, não, né, gente? Ela diminuiu. As partículas ficaram mais distantes. Tá? Essa parte aqui está errada. Ó. Esse também aumenta está errado. Letra C. O grau de agitação da fase sólida é muito alto. Já nem vou ler o resto. Olha só, porque no sólido, o grau de agitação ele é muito baixo. As partículas não têm liberdade de movimentação. Só sobrou a D, né? O grau de agitação das moléculas aumenta... Nossa! Gente, fica com o microfone ligado aí. Desliga aí, por favor. Então, olha só. O grau de agitação das moléculas, ele aumenta da fase sólida para a fase gasosa, enquanto a proximidade diminui. As moléculas vão só se afastando. Então, resposta correta, letra D. Será que dá para fazer mais uma? Vamos lá tentar questão 4 aí sobre propriedades da matéria. Tenta fazer aí, gente, por favor. Nunca viu, Radija? Aqui, você tem que assistir às aulas passadas mesmo. Nós falamos já sobre as propriedades da matéria, né? Falamos sobre propriedades gerais, propriedades específicas. Aí tá tudo direitinho lá no YouTube, tá? E se você achar a aula muito longa, no YouTube também tem vários vídeos mais curtinhos, né? Mais resumidos.
Então, dá uma procurada, qualquer coisa, pode mandar mensagem lá no grupo, se quiser mandar no privado, também pode mandar, viu? Amanda marcou letra A. Quem for fazendo, vai mandando aí, gente. Ah, tá, essa palavra organolética. Organolética, gente, são propriedades que sensibilizam os nossos sentidos, tá? Então, é o sabor, o odor, o aspecto, né, que a gente consegue sentir pelo tato, tá bom? Essas são propriedades organolépticas, são aquelas que sensibilizam os nossos sentidos. Que no caso aqui é isso, né? O perfume, o fato dele ser percebido pelo olfato, é porque isso é uma propriedade organoléptica. Então, aqui falando sobre a química dos perfumes, né, gente? E aí, as propriedades que explicam o fato do perfume ser percebido pelo olfato. O olfato é um dos nossos sentidos. Se relacionou aos nossos sentidos, é propriedade organoléptica. Beleza. E depois, o fato do perfume evaporar na pele. Ele evapora na pele por quê, gente? Qual que é a característica desse líquido? Nós falamos aquela palavrinha mágica. O líquido que passa para a fase gasosa com bastante facilidade, ele é o quê? Volátil? Volátil, isso, arrasou. Parabéns. Então, o que é um líquido volátil, né? Um líquido que passa para a fase gasosa com facilidade. Isso porque a temperatura de ebulição desse líquido é baixa, tá? Então, o perfume, né, em contato com a pele, ele logo já vai passar para a fase gasosa. É um líquido volátil, tem baixa temperatura de ebulição, tá? Então, resposta correta aí, letra B. A temperatura de ebulição é uma propriedade física. E essa aqui, gente, para acabar, ó, questão 5. Identificar o estado físico das substâncias numa dada temperatura. Peraí, essa resposta aqui da Grace, da Jace, já é a letra da número 5? Acabei de colocar aqui, não sei se é dessa. Número 5, gente. Sim, ó, Jace, você tá rapidinho, hein? Parabéns. Como que a gente identifica, gente, o estado físico de uma substância com base no seu ponto de fusão e de ebulição? O que vocês fizeram? Tem que comparar, né? Tipo, a temperatura que coloca uma como base. E se, tipo, já passar do ponto de ebulição, ela é gasosa. Se estiver Isso, no meio, tá no líquido. Se não chegar, exatamente. A gente vai traçar aquela reta aqui, né? Essa reta, que era para ser uma reta, né? Vamos olhar com bastante fé aqui. Essa reta. Nós temos aqui nessa reta, que é uma reta com a sequência das temperaturas mesmo, ó. Nesse ponto aqui, nós temos o ponto de fusão. Mas aqui na frente, a gente tem o ponto de ebulição. O que é a fusão mesmo? Fusão é qual mudança, gente? do sólido para o líquido. Fusão é a passagem do sólido para o líquido. E a ebulição? Líquido para gasoso. Líquido para gasoso. José, tem sim, rapidinho, eu já volto para você, só um minuto, tá? O ponto de ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. Líquido para o gasoso. Então, olha só, como que a gente vai analisar aqui? Toda temperatura, gente, que for inferior à temperatura de fusão, isso garante que a substância vai estar no estado sólido. Se o valor que a gente está analisando estiver entre a temperatura de fusão e de ebulição,
A substância está em qual estado? Líquido? Líquido. E se o valor passar da temperatura de ebulição, a substância vai ser gasosa. Então, aqui é só a gente analisar a temperatura que foi pedida, né? Na temperatura de 180 graus, onde que ela se localiza aqui para cada substância? Olha só, para o oxigênio, onde que está o 180, gente? Está antes da fusão? Está entre fusão e ebulição ou está depois da ebulição? Depois. O 180, ele é positivo, né? O 180 está aqui, ó. Prof, só uma pergunta, é de outra questão, só para adiantar aqui. A temperatura ambiente é 24 graus? A gente considera 25 graus, né? 25? 25 graus, Tá. Aí aqui para o fenol, olha, onde que a gente encaixa o 180? 180 vai estar entre o ponto de fusão e de ebulição. Se está no meio aqui, gente, então quer dizer que o fenol é líquido. E para o pentano, o 180 está depois da temperatura de ebulição. Se está depois, quer dizer que ele é gasoso. Então, a ordem ficou gasoso, líquido, gasoso, letra D. A maioria acertou. Quem pediu um print foi o print da última questão, porque eu mandei no chat, gente, o formulário. Deixa eu mandar aqui de novo, para quem chegou depois. Ixi, eu não estou com ele copiado aqui mais. Deixa eu ver aqui. Gente, não estou conseguindo copiar o formulário, eu mando no grupo lá para vocês, tá? Tá faltando só uma questão. Eu não sei qual o print de qual que eu... Ele pediu para voltar anterior, só para ele tirar print. Pois é, acho que eu fechei aquele. Questão 5, tinha que ser a questão 4, né? Questão 3. Eu acho que eu fechei aquele, perdi, gente. Aquela imagem, tá? Mas a questão 4 era essa aqui, ó, a resposta dela, deixa eu lembrar aqui. A questão 4 é porque eu não escrevi nada. Era a letra B, tá? Questão 4, letra B. Aí, gente, fica faltando só a questão... não, só não, né? Falta mais 3 questões, 6, 7, 8. Aí vocês façam em casa. Na próxima aula a gente comenta, tá bom? Não deixem de fazer, não. Tá, gente? Eu vou passar aqui a bola para... Hoje é quem? Hoje é a Nina? Deixa eu ver. Não, hoje